Vamos lá para um segundo movimento. Agora, da referência do fio mais curto, aqui, vamos mudar isso. Primeiro, aqui. Segundo, aqui. Seguindo o formato da cabeça. Projetando sempre o centro da mecha a 90 graus. Mudamos a técnica. Nesse momento, da mesma forma, vou realizar todo o corte. Aqui, na lateral, a parte de baixo. E depois vamos fazer as nossas conclusões também. Notem que agora, ao invés do fio se alongar, fica perceptível isso? Veja lá. Opa, vamos achar um fundo melhor. Aqui. Ao invés do fio se alongar, eu estou seguindo o formato da cabeça. Desta forma, pequenos passos, tamanho dos meus dedos. Primeiro alto, depois baixo, referência e corto. Falta uma, maravilha. Dividimos, referência. Poderia estar usando o pente da mesma forma, resolvi não utilizar porque o cabelo está seco e tranca com facilidade. Muito bem, poderia eu também ter trabalhado desta forma. Vamos lá, vamos fazer com o pente. Subdivido, trago o cabelo, posiciono e com a forma correta da posição do tesouro, o corto. Só para que fique claro que podemos trabalhar com os dedos, como podemos também trabalhar com o pente. Quando cortamos um cabelo a seco, ele expande, principalmente se ele for ondulado, cacheado. E quanto mais pequena for a curvatura do cacho, mais ele expande. Você se mantém calmo, segue o propósito, constrói da melhor forma. Notem que quando eu opto por conduzir o cabelo só com os dedos, eu corro o risco de tensionar, de alguma maneira, menor num lado, menos tensa de um lado, mais tensa no outro, criando um pouco de imperfeições. Caso esta cliente não utilize o cabelo nunca escovado, não haverá problema algum. Mas, se ela é uma mulher que vez ou outra faz uma escova, aí as coisas podem aparecer um pouquinho mais irregulares. Figura 2. Vamos lá. Segundo movimento. O segundo movimento, ao invés de eu posicionar o fio de cima menor do que os de baixo, criando alongamento e uma figura clássica que se alonga, que gera um comportamento clássico, dessa vez eu projetei a 90 graus da cabeça, a 90 graus da cabeça, segui o formato do crânio, mudou a figura. E aí o que temos? Vamos criar um fundo. Pronto. Pentear, expandir. Uau! O que nós temos? Outro comportamento. Outro comportamento. Vocês lembram que antes o cabelo vinha e ele se alongava um pouco mais. E agora ele começou a fazer um formato que se assemelha muito à curvatura da cabeça, até esta porção aonde eu fiz exatamente o meu movimento. Mudamos a angulação, mudamos a posição dos dedos em relação ao crânio, mudamos a técnica. Mais visível, Paulo, beleza? Vamos fazer mais visível. Paulo, não estou vendo, fiquem tranquilas. Agora estão. Pronto. Olha lá. O cabelo representa, exatamente. Conseguem imaginar eu cortando todo ele, em todo o crânio, a figura que eu criaria? Entenderam? Quando controlamos, quando entendemos, nós vamos depois perceber se vamos criar uma figura em triângulo, ou horizontal, ou curvada para trás em uma determinada técnica ou comportamento. Quando olhamos uma imagem, uma foto, o cabelo fala. Quando eu olho para a foto, eu tenho que observar qual é a graduação, se é uma baixa, média ou alta, se é camada igual, se é uma camada convexa, se é uma camada côncava do curto ao longo, qual é o nível de leveza desta camada côncava, porque ela pode ser muito próxima, pode ser muito alongada, entre o ponto A e B. Quanto maior a distância, maior a leveza. Eu preciso bater o olho e tomar decisões. A imagem pode estar falando e eu preciso reproduzi-la, caso seja um design de corte desejado pela cliente que realmente fique lindo para ela, ou pode ser algo que eu crio na minha mente e sugiro para ela, baseado no quê? Como a gente sempre fala. É mais fácil aprender
qual é a forma ideal para o seu rosto no visagismo, porque baseado no visagismo eu posso lhe sugerir que A, B, C, valoriza C, D e E. Beleza, a cliente fala, eu entendi e eu quero. Ok, agora faz. Agora faz. Fazer é outra coisa. E agora desta figura, que aqui está, vamos modificá-la mais ainda, tá? Percebam que existe aqui um comportamento que parece graduação, mas depois ele reproduz o crânio, que é a porção que eu cortei. Agora vamos mudar isso. Vamos mudar totalmente. Liberar as pontinhas e vamos construir um outro tipo de movimento. De uma maneira que algumas pessoas, às vezes, não estão acostumadas. Graduar horizontalmente. Muitos imaginam que, meu Deus, ficam marcas, Paulo, ficam degraus. Tu estás fazendo isso porque o cabelo é crespo. Eu faço um cabelo com progressiva. Vamos seguir. Agora estou fazendo outra técnica. Vocês notaram que estamos construindo passo a passo. Depois, lembrem de deixar o comentário de vocês sobre o que perceberam e o quanto vocês também avaliam que é importante para que a gente possa aprender mais juntos. Tá? Me contem depois. Sigo em uma mecha móvel, graduando. Solto uma porção logo acima. Seguro. Pego uma referência. Conduzo ela junto. Encontro a sombra. Muito fácil, muito leve. Com bom controle, sabendo o que eu quero. E modificando agora totalmente a figura. Opa, você veio da onde? Daqui. Podendo eu também realizar o corte desta forma, não há problema nenhum. Aqui vamos conferir, veja. Aqui vamos conferir. Mesmo ângulo, buscando a conferência, e está lá. Opa, e está lá. O ângulo proposto e a figura acontecendo. E assim vou subindo. Desmistifiquem que vocês precisam ter um curso de corte específico para cabelos ondulados, específico para cabelos lisos. Somente o acabamento, a texturização, sim, eu vou concordar, ela é diferenciada. A forma como aplicamos as texturizações é muito diferente nesse cabelo e se fosse um cabelo com progressiva, muito distintas. Mas a construção, o entendimento de técnica e figura, Paulo, mas como que tu defende isso? É o que eu pratico, eu não posso defender outra coisa. Quando a cliente está sentada na minha cadeira, é o que eu aplico, eu corto o cabelo de clientes com progressiva, lisas escorridas, eu corto cabelos de pessoas com pouquinho cabelo, eu corto cabelos muito volumosos. Então, eu estou contando o que pratico. Última porção, sigo aqui, encontro a última porção e notamos agora que, deixa eu buscar aqui para vocês, daquela figura que começamos com o fio de cima mais curto do que os fios de baixo, depois quando o fio de cima é igual aos fios de baixo, agora eu crio uma figura e uma técnica onde o fio de cima é maior do que os fios de baixo, mas no seu repouso elas não o encobrem, criando uma figura em expansão, lindíssima, belíssima, riquíssima da graduação. E aqui está ela. Vocês que acompanharam o vídeo desde o começo, perceberam a construção na mesma porção, a transformação desta cliente em 3 comportamentos, figuras, técnicas de corte. Não estou falando de figura geométrica no sentido do triângulo, quadrado ou círculo. Essas nós aplicamos em cima das técnicas. Eu poderia ter aplicado triângulo em cima da primeira técnica, tem uma forma. Eu poderia ter aplicado quadrado em cima da primeira técnica, tem outra forma. Eu poderia ter feito dentro da camada igual, aí é uma única, exclusiva, porque nós não variamos, mas eu posso tomar decisões, eu posso andar com uma camada igual até o momento, depois eu transformo ela em outra coisa, e aí começo a entregar. Cortes são como partituras de músicas, mas primeiro nós precisamos entender as notas, e é com as notas associadas e equilibradas que nós compomos infindáveis músicas. Quando eu me preocupo em aprender apenas um corte, aquele corte, eu estou aprendendo a tocar uma música, e eu não posso tocar a noite inteira a mesma música. Eu preciso de
repertório. Repertório, ser capaz também de interpretar, porque eu posso tomar uma decisão, a cliente pode me reclamar de algo. Paulo, eu não gostei do quê? Bom, se eu entendi o que ela não gostou, eu entendi o que fiz e posso corrigir, talvez, em um outro movimento, removendo alguma questão ou ajustando as questões. Não somos infalíveis, nós podemos tomar decisões equivocadas, certo? Também. Mas, se entendemos o que a gente faz, nós conseguimos corrigir. Mas o principal, se a gente entende o que faz, a gente consegue repetir. É isso